Boa noite, meus irmãos. Que bom poder estar mais uma vez aqui, trazendo mensagens de grande valia para todos nós. Por enquanto, ainda continuamos confinados, mas a hora que for a vontade do Pai, nós estaremos, por certo, reunidos novamente, fisicamente, nos nossos encontros no nosso centro espírita. Nesse Evangelho no Lar de hoje, dia 23 de junho, vamos iniciar com a leitura de um trecho deste nosso livro aqui, Evangelho Misericordioso, de Paulo Alves Godoy, para a nossa reflexão. Antes de começar, eu gostaria de lembrá-los das recomendações até que o nosso irmão Paulo ainda fez no último Evangelho. Eu lembro que ele pediu que nos recolhêssemos a um lugar mais sossegado da casa para evitar interferências e não esquecer também do copinho com água, da garrafinha com água, e daqui a pouquinho, quando da nossa prece, nós vamos estar pedindo para os bons espíritos fluidificarem esta água para que nós possamos bebê-la e receber os benefícios dos fluidos que eles ali depositarem. Então, vamos para a leitura de um capítulo deste livro que eu acabei de mostrar para vocês, para que possamos asserenar os ânimos e fazer uma reflexão, nos preparando já para a leitura de um trecho do Evangelho e o consequente estudo, interpretação do que nós lá vamos ler. Então, esse capítulo, esse livro, traz o joio e o trigo. Em Mateus 12:33. Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O ensinamento de Jesus Cristo sobre o joio e o trigo, contido em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30, é um dos mais edificantes. Um homem semeou boa semente de trigo em sua seara, mas à noite vieram seus inimigos e semearam na mesma terra a daninha semente do joio. Quando a erva começou a brotar, o joio apareceu junto com o trigo. Os trabalhadores da seara vieram apressadamente comunicar a ocorrência ao dono da seara, indagando se queria que extirpassem o joio. Ele não o permitiu, dizendo: se forem extirpar o joio, poderão arrancar muito trigo. Deixe que eles cresçam juntos. Quando chegar a época da colheita, o joio será afetado em feixe e queimado, e o trigo será armazenado no celeiro. Quão maravilhoso é este ensinamento do Mestre! Em seu contexto, revela-se infinita misericórdia de Deus para com suas criaturas. O trigo, ou a semente, simboliza as pessoas boas, sensatas, equilibradas, que procuram cumprir os mandamentos executando a vontade de Deus. O joio, a semente, por sua vez, representa as criaturas recalcitrantes, mas revoltadas, que se distanciam do cumprimento da vontade de Deus. O Mestre disse que quem crer nele e cumprir os seus ensinamentos, ainda que esteja morto, viverá. Morto, no dizer de Jesus, é aquele que não cumpre a vontade de Deus, que se rebela contra os ensinamentos oriundos do alto. Deste modo, as criaturas más, ainda que estejam mortas para as coisas divinas, para as coisas do espírito,
desde que se arrependam e se decidam a palmilhar o caminho do bem, serão bafejadas pela misericórdia infinita de Deus e passarão a desfrutar das benesses espirituais reservadas aos que são cumpridores da vontade do Pai Celestial. Deus permite que os maus convivam com os bons, pois através dos exemplos destes, eles poderão melhorar e até mudar de roteiro. Se os maus fossem afastados da terra, Deus estaria sendo injusto, porquanto não estaria propiciando a seus filhos a oportunidade de se reformarem, através da vivência e do meio dos bons. Os evangelhos estão repletos de ensinamentos que objetivam demonstrar a misericordiosa justiça de Deus e o seu incomensurável amor pelos seus filhos. Recomendou-nos o Mestre Jesus que, se um nosso inimigo nos obrigar a caminhar 1 quilômetro, deveremos andar com ele mais 1, porque nessa segunda caminhada poderão cessar os rancores, poderão surgir o diálogo, o entendimento, a reconciliação e a harmonia. E então teremos conquistado nosso desafeto, fazendo dele um amigo. Num dos estados da região oeste do Brasil, existiu um terrível criminoso, autor de dezenas e dezenas de assassinatos. Após praticar uma série infinda de delitos, ele foi preso, encarcerado e condenado. Na prisão, alguém o presenteou com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, essas obras de Allan Kardec. Ele leu esses livros com muita atenção e, após prolongada meditação, lançando seu olhar para o passado, viu o tremendo erro que havia cometido e o caminho tenebroso pelo qual havia enveredado. Por isso, aceitou intimamente os ensinamentos da doutrina espírita e, através da leitura edificante, se reencontrou a si próprio, dizendo reiteradamente àqueles que o visitavam na prisão: antigamente eu matava para não morrer, agora eu morro para não matar. Eu acho que não precisa comentar o belo e grandioso ensinamento que nos trouxe esse capítulo. Nós sabemos que o bem e o mal, ou a boa e a má semente, estarão sempre presentes na nossa vida. Nós é que devemos escolhê-lo, sabendo dos benefícios e malefícios que a nossa escolha pode nos trazer. Meus irmãos, então esse capítulo desse livro que eu li agora, que fique para a reflexão de todos vocês. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, fechar os olhos, aqueles que assim desejarem, aqueles que desejarem também fluidificar a água, para que possam bebê-la depois e aproveitar os seus benefícios. Esse é o momento, então, que nós vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Pai as bênçãos e a proteção que Ele, por certo, nos dá e nos dará. Deus Pai, infinita bondade e misericórdia, te pedimos nesta noite, Pai, que nos traga paz, a serenidade e principalmente o entendimento, para que possamos continuar perseverando no caminho do bem e do amor, pois esses procedimentos é que nos levarão ao teu reino. Pedimos aos espíritos de luz que estejam conosco, nos orientando, nos iluminando, que possam depositar nesses recipientes com água as suas boas energias, os seus fluidos,
tão necessários para a nossa saúde física e espiritual. Pedimos ainda, Pai, que esteja conosco, nos iluminando, nos protegendo e nos orientando durante esses dias difíceis que estamos passando. Que os teus bons espíritos estejam conosco nessa luta. Que assim seja. Meus irmãos, então vamos passar agora a leitura de um trecho do Evangelho que eu já deixei previamente preparado por uma preocupação que há dias me assalta. Em virtude dessa pandemia que estamos vivendo, as nossas redes sociais estão nos trazendo muita informação. Que bom que as pessoas estão usando as redes sociais mais para nos animar, para nos trazer boas mensagens durante esses dias atribulados que estamos vivendo, mas encontramos lá também transcrições de muitas comunicações mediúnicas, e que isso aí me preocupa pelo fato de que nós não sabemos a origem, não sabemos qual a intenção, se é simplesmente uma invenção da pessoa que está postando, ou se realmente é uma mensagem de algum espírito, mas que nós também não sabemos quem é, porque pode ter se apresentado como um grande espírito, ou então simplesmente não disse quem era, e nós temos que estar atentos ao tipo de mensagem que estão querendo nos passar, para que possamos separar o joio do trigo. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a essas mensagens que estão, como se diz, pipocando nas redes sociais, para que possamos interpretá-las e ver o quanto elas podem nos ajudar ou não, se são verdadeiras ou não, se tem algum fundo de verdade ali. Por certo, nós saberemos, sim, identificá-los. E se por acaso restar alguma dúvida, nós temos os nossos irmãos mais habilitados para isso, nossos médiuns do centro, que eles poderão nos orientar a respeito disso. Aí alguém deve estar pensando, Paródia, você está preocupado com as fake news, mas isso aí seria uma fake news espiritual? Sim, seria uma fake news espiritual, podemos assim classificá-las. Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E lá no número 10, nós vamos encontrar lá os falsos profetas da erraticidade. Vamos lembrar, fazendo um parênteses aqui, que Paulo de Tarso já nos diz que nós estamos cercados, rodeados por uma nuvem de espíritos. E nós sabemos que nessa nuvem de espíritos que nos cercam, existe aqueles bem-intencionados, aqueles espíritos mais iluminados, que estão sempre procurando nos auxiliar,
Mas nós temos aqueles mais atrasadinhos também, e que, às vezes, querem brincar conosco, ou até nos prejudicar. Vamos lembrar dos espíritos zombeteiros, e eles estão... Hoje ainda estava vendo alguma coisa na internet aqui, e numa palestra virtual também, isso foi bem explicado pelo irmão que estava conduzindo essa palestra, quando ele diz que no período que estamos vivendo, onde é que estão e o que estão fazendo, já que nós estamos todos em casa, né? É para ficarmos em casa, aqueles espíritos que se comprazem com os nossos vícios, que frequentam os lugares onde os nossos irmãos gostam de uma bebida alcoólica, frequentavam antes da pandemia, iam lá para poder usufruir dos fluidos daquele local, dos espíritos que gostam de sentir prazer ainda das drogas que eles consumiam quando estavam aqui encarnados. Enfim, todo tipo de vício que a humanidade apresenta, vamos lembrar que existem na erraticidade espíritos que os apreciam ainda. Eles estão ligados à matéria e a esses vícios. E onde eles estão agora? Por aqui, né? Continuam no nosso meio. A nuvem de espíritos continua a nos rodear. E eles estão aí, sem poder satisfazer esses vícios, devem estar cada vez mais revoltados. E aqueles que gostam de zombar podem estar, sim, nos trazendo falsas informações, nos dando falsas esperanças, ou nos assustando demais até, para que, quem sabe, eles possam se aproveitar da nossa fragilidade, que esse medo, esse temor que eles tentam nos trazer, sirva de ponte para que eles mantenham um contato permanente conosco. Então, seria, sim, uma fake news espiritual. Vamos lembrar que, para nos enganar, como diz aqui, os falsos profetas da erraticidade, se nós, olhando no olho de uma pessoa, às vezes ela consegue nos convencer de absurdos, imagina aqueles que nós não vemos, e se nós começamos a dar muita confiança, digamos assim, 24 horas por dia, martelando em nossos ouvidos falsas informações, sentimentos mais baixos. É um caso a se pensar, né? Então, vamos passar a leitura deste número 10 aqui, desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, só lembrei agora aqui, quanto a essas falsas comunicações, nós sabemos, já estudamos, já ouvimos essas afirmações em palestras, com médiuns e tudo mais, e eu lembrei aqui do nosso saudoso irmão Anísio, que uma vez estávamos conversando, e ele me disse, Paródia, nós temos que estar sempre com o pé atrás quanto a essas informações. Nós temos que confiar na nossa equipe de médiuns que trazem até nós essa informação
e principalmente conhecer esses médiums. E eu recém estava começando a estudar a doutrina e perguntei para ele por que, meu irmão? E ele me deu essas explicações todas e me falou assim, Paródio, nós não somos boa coisa não, por isso estamos aqui. E os espíritos que andam por aqui, fez até assim com o dedo, fez um giro, que andam por aqui, à nossa volta, não são muito não. Tem um ou outro que é mais iluminado, mas a grande maioria, por que ainda está aqui? Por que não acendeu? E aquilo realmente me fez pensar e procurar até mais informações, e os espíritos que estão mais próximos de nós aqui no dia a dia são justamente esses mais imperfeitos, pelo ambiente que eles encontram aqui, que somos nós que criamos esse tipo de ambiente, pela nossa imperfeição, pelas nossas baixas vibrações, às vezes. Né? Então, é uma coisa que tem que se ter muito cuidado, sim. E ele me disse, às vezes, dependendo de quem é o médium que recebe essa informação, pode ser que alguém esteja brincando com ele e que a equipe conseguiu enganar não só a ele, como a equipe toda. Então, assim como nas fake news, nós temos que antes verificar a fonte para dar crédito ou não a essa notícia, a essa informação, a mesma coisa nós temos que fazer com relação a essas mensagens que nesses dias agora estão, parece que, recebendo aos montes e publicando na internet. Então, vamos sim ter o devido cuidado. E vamos ver que isso está aqui, nesse trecho agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou passar para vocês. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulos, de nomes que os homens não pronunciam, senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos e os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir as suas transformações, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas. Quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode
ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentar. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são, quase sempre, espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que déspotas públicos ou privados, durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito. Se está obsidiado, e a obsessão manifesta quando o médium não é apto, senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que de outra parte estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo do cadinho da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça. E esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Essa é uma mensagem de Erasto, de 1862. Erasto, que foi discípulo de São Paulo. Meus irmãos, além disso aqui que o Evangelho nos traz, que é muito esclarecedor, os cuidados que nós temos que ter com essas informações que nos chegam, ainda nós podemos procurar, se quisermos nos aprofundar mais um pouquinho, então relembrar que essas recomendações também encontram-se lá na introdução, parágrafo 2º, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos, e no Livro dos Médiuns, capítulo 23 da Obsessão. Eu achei de uma importância
enorme essa mensagem que nós acabamos de ler agora, de Erasto. Importância essa que nós estamos vivendo na atualidade, em que estamos todos mais suscetíveis a boa notícia, coisa assim, que possa nos trazer mais esperança, mais ânimo. Vamos lembrar que estamos aí há 3 meses confinados, não há ainda um tempo certo para que possamos dizer que estamos livres dessa pandemia, e isso, às vezes, nos fragiliza e nos deixa suscetível à espera de pretensos milagres, informações, às vezes, que podem até ser bem ao contrário e nos assustar mais. Vamos lembrar que nós temos uma população que, dessas gerações que hoje ainda estão aqui encarnadas, não tínhamos passado por um período tão difícil quanto este, e que, por certo, estão, sim, eu me sinto, vocês provavelmente também, contrariados de ter que não poder levar a nossa vida normal. Basta que nós estamos aqui virtualmente e não nos nossos encontros presenciais, físicos, lá no centro. Isso vem mexer com o nosso emocional, esse tipo de situação, para nós que estamos mais acostumados a uma vida social mais intensa, troca de informações presenciais ali, de conversas com os amigos, do nosso círculo social, e isso nos deixa suscetíveis também aos efeitos de mensagens que possam nos induzir aos maiores erros. Vamos lembrar que nós temos ainda um índice muito alto de suicídios no nosso país e no mundo, e pessoas que já estavam problemáticas antes dessa situação, imaginem agora como podem estar esses irmãozinhos. Então, isso nos faz pensar que nós nos tornamos ainda mais responsáveis pelo tipo de informações que divulgamos, que compartilhamos. Então, por isso, nós temos que, antes de tudo, checar fontes, separar o joio do trigo, para que não possamos estar levando o mal através dessas informações para irmãozinhos que estão mais fragilizados. Vamos pensar aqui as consequências que poderiam ter, como eu já vi em alguma coisa, colocando como se fosse uma mensagem recebida do pretenso médium, conheço a pessoa, não sei quem mas postou, falando sobre que essa pandemia agora é o início do final do mundo, do fim do mundo. Isso traz alguma esperança? Pelo contrário, nos traz, se nós passarmos a acreditar, nos trará mais desesperança para aqueles que já estão necessitando de mais experiência, de mais esperança, mais ânimo, mais verdade em suas vidas, mais esclarecimentos consoladores e que lhes permitam
evoluir, entender melhor. Então vamos pensar nisso e vamos fazer a separação do joio e do trigo, assim como nos disse o nosso irmão naquele capítulo do livro Evangelho Misericordioso que eu li antes de entrarmos aqui no estudo do Evangelho. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria de ver aqui, gostaria de rever com vocês aqui para fazer um comentário, quando nos fala aqui Erasto, de outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito, se está obsediado e a obsessão manifesta, quando o médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que de outra parte estão sujeitos à prática que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os espíritos, ou seja, todos os encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar e não deixar comprometer a toda hora. Vamos lembrar aqui, por ocasião da codificação, Kardec não se baseou, em momento algum, em formação de um único grupo, de um único médium. Ele sempre fez a verificação se aquela informação estava chegando em todos os grupos, através dos seus médiuns, e não de um único grupo que poderia se dizer privilegiado. E também há de se desconfiar quando essa comunicação é apresentada sob o nome de um grande espírito, que às vezes estão usando o nome desse espírito para conseguir credibilidade. Vamos, é só nós pensarmos nos golpes que nós, aqui nessa vida física, passamos tendo notícias de que quando vem alguém, às vezes, vender um produto na sua casa, ou você vai até uma loja, ou então até no próprio e-commerce, ainda diz lá que o produto é tão bom que em seguida já está para começar, eles estão gravando, vai começar uma campanha massiva de divulgação do produto, tal, a sua aceitação, tudo mais, na Rede Globo de televisão, numa outra grande mídia, é justamente para tentar colocar credibilidade naquele produto. E a mesma coisa com essas mensagens. Às vezes, não só o espírito se apresenta, o espírito zombeteiro se apresenta sob um nome de um grande espírito, como às vezes o próprio médium quer se dizer privilegiado, ou então até um grupo também quer se aproveitar para fazer nome, digamos lá, às vezes influenciado até por maus espíritos, querem toda a atenção para si. Então, essa é a importância que eu falei lá antes de começar a leitura, de conhecermos as fontes, conhecer o médium, conhecer o grupo de médiums, desconfiar, primeiramente, se alguém hoje
chega aí e diz que traz uma mensagem de Chico Xavier, foi Chico Xavier quem lhe falou. É isso que diz ali. Isso deve fazer acender em nós o alerta. Bom, meus irmãos, espero que tenhamos conseguido contribuir um pouquinho para que não caiamos em falsas informações que possam vir nos prejudicar ou prejudicar a outros, até a gente repassa alguma coisa com a melhor das intenções, mas que poderemos estar com esse nosso ato prejudicando aos outros. Então vamos ter cuidado com as fake news espirituais também, não só com as fake news que nós estamos tão acostumados nesses dias atuais. Que Jesus nos abençoe sempre, que nos ilumine, que nos ajude nessa nossa caminhada. Eu os convido a elevar o nosso pensamento mais uma vez. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, por tudo que nos concedem, tudo aquilo que eles nos trazem de iluminação, de proteção, de ajuda e de esclarecimentos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de aprendizado que hoje tivemos. Te peço luz, paz, proteção para todos nós, que possamos, com a força da fé, nos melhorarmos dia a dia, para que possamos ser merecedores do teu reino. Obrigado, Mestre Jesus, por tanta iluminação, tanto amor, tanto ensinamento que trouxestes e que continua trazendo para todos nós, aos espíritos amigos que tanto nos auxiliam nessa nossa caminhada, também agradecemos. Pai, dai-nos a paz, a saúde, e que possamos ter um final de semana abençoado em nossos lares. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe.